Glória a Deus. Pai, nós estamos diante do teu altar. Amado doce Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio para nos ministrar, para falar, para que possamos, ó Pai, compreender a altura, a largura, a grandiosidade da tua palavra, Senhor. Tua palavra é grande, tua palavra é poderosa. E nesta noite, Senhor, nós iremos estar estudando sobre Daniel. Pai, que cada versículo que nós estudarmos sobre Daniel, que cada texto que nós estudarmos sobre Daniel, o Senhor venha falar de uma maneira tão real, tão profunda, Pai, sobre os nossos corações. Que possamos, ó Pai, compreender a altura e a magnitude daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo online, ó Pai, aqueles que estão ainda, Pai, está chegando. Pedimos ao Pai para que o Senhor esteja no nosso meio e como discípulos nós nos assentamos aos teus pés. Como Maria, nós estamos escolhendo a melhor parte desta noite. Renova, Senhor, a força física, renova, Senhor, a força intelectual, emocional. Pai, vem com a tua cura, vem com a tua restauração sobre cada um, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescentadores esteja sobre cada um. Eu oro crendo que o Senhor irá fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Betinha. Boa noite. Desculpa o atraso. Muito bem, gente. Nós vamos então entrar a respeito do livro de Daniel, né? Nós vamos estar estudando Daniel. E Daniel, ele é um livro assim que é tão tremendo, ele é apaixonante mesmo, né? Porque nós vamos ver milagres acontecendo com Daniel, justamente quando ele estava, né? Agora, Daniel é o profeta que está lá no cativeiro, né? Ele está vivendo aquele cativeiro junto com o povo está ali sendo debaixo do ensino, debaixo da ação do maligno. Então, Daniel, para mim, né, quando eu chegar lá no céu, eu quero sentar e conversar e bater altos papos com Daniel, né? Porque Daniel é, assim, maravilhoso, né? É um homem de Deus. Então, quando nós estamos falando de Daniel, né, fazendo um relance do livro de Daniel, se nós pegarmos aqui a primeira parte, podemos dividir ele em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel e os amigos na corte babilônica. A parte 2, nós temos o capítulo 7 até o capítulo 12, que são as visões de Daniel. Então, por isso que Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está em ordem cronológica. Do capítulo 7 ao capítulo 12, ele já está em uma outra ordem. Então, por exemplo, se você pegar aqui, vai comigo lá, em Daniel, Daniel, deixa eu pegar aqui que o meu Daniel, vai lá comigo, Daniel capítulo 7, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Cadê o meu Daniel? Daniel que sai correndo aqui. Muito bem. Quando nós olhamos aqui, no capítulo de número 7, aliás, capítulo de número 5, né? Capítulo de número 6, é melhor. Capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, verso 1. Lê para nós, Rita. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eu li a mais. Sem problema não. Eu só quero pegar aqui com você. Boa noite, Natália. Você está bem? Hoje não está chovendo aí, né? Caiu um tropé aí em Campinas, em Piracicaba, né?
Tá sem som, você tá sem som. Choveu, era 4 da tarde, agora parou, agora tá É, tudo sob controle. eu tava aí em Piracicaba, que eu tava atendendo hoje aí. Misericórdia, deu uma baita de uma chuva, eu devia ter gravado assim, tá? Porque Que bairro que você tava? eu tava na avenida principal aí na Independência. Ah, Nossa, caiu uma forte é, chuva lá. deu tempestade aqui. É, Mas agora parou, tá tudo bem. graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, Daniel, o capítulo 6, no verso 1, ele está falando um nominho aí, ó. Pareceu bem a Dário. Pareceu bem a Dário. Tá vendo aí o nominho aí, ó? Dário é o rei da Pérsia. Dário é o rei da Pérsia. Mas quando você vai para capítulo 7, no verso 1, lembrando que primeiro é o o reinado babilônico, quando cai o babilônico, vem Medo-Persa, né? Nós vamos lembrar. Capítulo 7, verso 1, ele fala assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Tá vendo? Que o capítulo 7, ele está falando de Belsazar. Capítulo 6, verso 1, ele está falando de ele está falando de Dário, tá vendo? Por quê? Olá, Angélica, boa noite, Deus te abençoe. Por quê? Porque o capítulo 7, né, se você olhar aqui, ó, até o capítulo 6, ele está na ordem cronológica. O capítulo 7, ele volta aos reis anteriores, porque ele vai começar a contar as visões que teve durante os capítulos 1 até o 6. Então, do 1 ao 6, ele conta a história, do 7 ao 12, ele conta as visões que teve durante aquele período da história. Por isso, ele vai mudar, vai falar sobre outros reis, vai dimensionar a respeito de outros reis. É nesse sentido. Amém? Então, nós temos essa situação acontecendo. É por isso que nós dividimos aqui, podemos dividir o livro, né, de Daniel nesses dois termos, capítulo 1 ao 6 e depois o capítulo 7 ao 12. É nesse sentido. Então, capítulo 1 ao 6, ordem cronológica, capítulo 7 ao 12, ele está contando as visões que teve dentro deste período. Tá bom? Por isso que ele volta a falar dos reis anteriores. Então, nós vamos ver aqui aonde é que ele começa a ter o seu ministério. Então, nós vamos ter aqui Josias, e se você pegar ali a sua apostila, né, você vai lembrar lá a apostila dos livros históricos, você tem lá uma tabela falando sobre os reis, né? Não sei se você está aí, se é possível você pegar. Deixa eu ver se eu nem, se eu tenho a Eu minha tenho ela apostila. aberta aqui, Isso. Josias. Isso, Ótimo. ótimo, isso, Jeremias, Sofonias e Uda. isso. Então você vai ter aí o período que ele está reinando. Aqui achei a apostila. Então você vai ter aí. Então, quando você olha para esse período de Josias, Daniel, ele vai, na verdade, você vai perceber aqui, ó, que no 13º ano da chamada de Jeremias, nós vamos ter o nascimento de Ezequiel e de Daniel. Então, no período que está reinando Josias, já tem aqui, já está Jeremias com 13 anos, e nós vamos ter nesse período, o período aí de Ezequiel e Daniel. Aí vem Jeoacás, que ele vai ficar 3 meses reinando, e aí Faraó Neco leva Jeoacás para o Egito, onde o rei morre, e Ezequiel se torna discípulo de Jeremias, e Daniel está com os nobres. É no período de Joacás que nós começamos a perceber, né, nesse período entre Josias até Jeoaquim, que nós vamos ver que a Babilônia ela vem e vai levar os nobres para a Babilônia. Dentre estes nobres está Daniel e seus amigos. Aí nós temos aqui o período de Jeoaquim, que vai de 609 a 598, que esse vai ser mudado para Eliaquim, né? O nome dele é. E Faraó vai mudar para Jeoaquim.
Aí, então, o que vai acontecer nesse período de 609 e 598? Em 606, Nabucodonosor vai conquistar o Egito. Em 605, nós temos a deportação de Daniel e seus amigos, né, que vai lá para a Babilônia. E em 598, o rei Jeoaquim se rebela contra a Babilônia e veio a morrer naqueles dias, e Ezequiel está aqui com cerca de 25 anos. Ou seja, se Ezequiel está com cerca de 25 anos, Daniel também está mais ou menos com esta data, com essa idade. Diz alguns que Daniel, ele foi para a Babilônia por volta dos seus 17 anos. Ele foi para a Babilônia para estudar, né? Então, quando nós estamos falando aqui de Daniel, ele foi para estudar os conceitos da Babilônia. Na verdade, Daniel estava lá na Babilônia para ser feiticeiro. Quando a Bíblia fala lá de sábio, Daniel foi lá para aprender feitiçaria. É isso que ele estava querendo fazer, é isso que eles queriam que Daniel fizesse. Tanto é que é mudado o nome deles, né, de Daniel e seus amigos, né? É mudado para os nomes de engrandecimento dos deuses da Babilônia. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, verificaremos os aspectos relativos à vida e ao ministério de Daniel, a autoria e a data do seu livro e cenário histórico vivido por esse profeta e uma descrição religiosa da Babilônia. Então, Deus é meu juiz, é o significado do nome Daniel, gente. Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Ele é nascido durante o reino de Josias, que nós acabamos de ver, pertencia à nobreza ou à família real de Judá, e foi feito prisioneiro por ocasião da primeira deportação da Babilônia. Então, Daniel, ele pertencia possivelmente à família real de Judá. Ou seja, ele fazia parte da dinastia, ele fazia parte da família, né, dos príncipes e dos reis de Judá. Então, possivelmente, a autoria é o próprio livro, é o próprio Daniel, que ele vai escrever aí no 6º século antes de Cristo. Vamos abrir aí a palavra em Daniel, no capítulo de número 1. Vamos ler do verso 1 até o 6. Daniel, capítulo 1, do 1 até o 6. Pode ler para nós, fazendo um favor, André? No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, o Eterno entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia. Deus depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenas, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. Por isso, estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam os jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. Até o 7.
7. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abed-nego, servo do deus Mercúrio. Muito bem. Lê também o verso 17. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Muito bem. Então, quando nós chegamos aqui, nós vamos ver que ele foi levado para a Babilônia. Foi levado para a Babilônia, mudado o nome dele, ou seja, eles tinham que se comprometer completamente com a religião da Babilônia, que são todos esses deuses, e então deveriam também reverenciar esses deuses. Esse é o maior. Então, quando nós olhamos aqui, Daniel está revelando para nós a batalha espiritual que está acontecendo, gente. Ele está vivendo uma batalha espiritual nesse tempo. E ele vai para aquela região aonde ele vai sair de Judá, aonde até então o único Deus aonde deve ser exaltado e glorificado é o próprio nome do Senhor. No entanto, ali eles deveriam reverenciar quem? A outros deuses, a outros senhores. Então, o capítulo 1 já abre para nós de como é que estava a vida espiritual e como a religião estava sendo bem estabelecida. Quando nós olhamos para a religião da Babilônia, eles tinham uma coisa assim muito interessante. Então, por exemplo, olha só, está aí na sua apostila também, mas eu vou colocar aqui, ó. Devido às influências de diversas nações e povos dominados ao longo do tempo, a Babilônia era uma nação politeísta e sincretista, ou seja, cultuava diversos deuses e tinha muitas crenças. Sobre essa condição religiosa, a sociedade acreditava que havia divindades que ocupavam uma esfera superior e outras uma esfera inferior. Ou seja, eles acreditavam que havia deuses fortes, outros deuses menos fortes. O rei era o pontífice da cidade. Já ouviu falar essa expressão? Pois é, o rei já era aqui, o rei da Babilônia era conhecido como pontífice da cidade. Função que ele delegava ao sumo sacerdote, depois vinha os sacerdotes, cantores e os que interpretavam sinais. Por isso que quando ele vai ter aquele sonho, quando ele tem um sonho, ele percebe que tem um sonho, gente, mas a função principal é, se está tendo um sonho, é porque existe um Deus superior que está dando a ele, que também era um certo tipo de pontífice, ou seja, uma ponte para se falar com esse Deus. Por isso ele começa a trabalhar ali, naquele sonho de Daniel capítulo 2, entendendo que era um recado dos deuses. Por isso havia aqueles que interpretavam os sonhos. Por entanto, nós vamos ver que depois nenhum deles interpretava, mas isso já estava dentro da cultura do próprio povo. Não havia na Babilônia uma separação entre o científico e a religião. Por isso, os adivinhos eram chamados de sábios. Então, quem era aqui conhecido como sábio, como foi Daniel, era conhecido como aquele que havia ele foi chamado, consagrado, estabelecido para viver a forma da religiosidade, né? Em Daniel, podemos observar que em alguns capítulos as referências a Cristo, trazendo aqui uma cristologia do livro, tá? Principalmente no que se refere ao reino que ele mesmo estabelecerá, colocando, enfim, todos os demais reinos do mundo, como nós vamos ver ainda nesses textos dentro do livro, tá bom, gente? Mas olha só, quando nós olhamos aqui, a chegada aqui dos primeiros cativos, olhando aqui, os judeus fizeram uma longa caminhada de Jerusalém até a Babilônia e, ao chegarem, provavelmente ficaram surpreendidos diante de tão grandiosa e afamada cidade situada à margem do rio Eufrates. Imagina assim, ó,
Essa daqui era a cidade, gente. Né? Era os jardins ficava em cima do teto do palácio da Babilônia, era tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Você imagina assim, quando a gente olha as flores, elas já são bonitas. Você imagina a arquitetura da Babilônia. A Babilônia tem uma arquitetura assim extremamente extraordinária, bem edificada, muito bem fundamentada. Então, quando é que começou a Babilônia? Se você olhar comigo em Daniel, em Gênesis capítulo 10, do verso 8 ao 10, dá uma olhadinha lá. Você olha, lê para nós, Natália, fazendo um favor. Gênesis capítulo 10, do 8 ao 10. 8 ao 10. Aqui. Isso. Cuxe também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: Este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundado as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Até onde mesmo? É o 10, é o verso 10. Ah, então já foi. Tá, joia. Então você vai observar aí que quem está fundando a cidade da Babilônia é um homem chamado Nimrod. Só para lembrar, quem foi Nimrod, gente? Nimrod foi aquele o chamado de poderoso caçador. Que mais na verdade, essa expressão poderoso caçador, que está na Bíblia, até na Natália leu aí, esse poderoso caçador, na verdade, ele era um homem que lutava contra os princípios de Deus. Então, ele vai ser assim, ele vai ser descendente de Cuxi, né? E esse que é descendente de Cuxi, na verdade, ele é descendente de Canaã, né? Que cujo pai é Cã, cujo pai é Noé. Então você vai ver que Nimrod, na verdade, ele é o bisneto de Noé. Sempre lembrando, gente, que o Noé era voltado ao Senhor, os filhos não. Nenhum dos filhos eram voltados ao Senhor. Deus começa a restaurar a história e a trazer a transformação da história do homem a partir de Abraão. E se você olhar lá em Josué, no capítulo 24, verso 1 e verso 2, você vai ver que Abraão era tido como um homem idólatra. Quando Deus fala para Abraão, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus, está falando que ele tirou Abraão da idolatria. Olha só que situação, gente. Deus tirou Abraão da idolatria e começou com Abraão a história para chegar até nós. Então, Nimrod, só para nós lembrarmos a história, ele funda, então, e estabelece aqui a cidade, da Babilônia. E aí ele vai morrer, ele tem uma mulher chamada Semíramis, ele vai morrer, e Semíramis, ela não tem filho com ele quando ele está vivo, porém, depois de algum tempo, ela se aparece grávida. E ela fala, eu estou grávida de Nimrod, porque ele veio a mim nesta noite e nós tivemos relação, e eu fiquei grávida dele. E eles tiveram um filho chamado Tamuz. E ali, então, começou-se todo tipo de idolatria que nós conhecemos. Todo tipo de idolatria começou na Babilônia. Por que é que Deus pegou o povo de Jerusalém e colocou na Babilônia, gente? Porque nós vamos ver que, voltando aqui agora, por volta aqui do ano
volta do ano 586 a.C. Por que Deus fez isso? Será que é porque eles gostavam de idolatria? Então o Senhor falou, Exatamente. Muito bem. É como se Deus estivesse falando assim, ó, já que vocês querem ser idólatras, eu vou levar vocês no lugar onde foi fundada a idolatria. Já que vocês gostam tanto de idolatria, vou levar para que vocês se afundem nesse nível de idolatria. Eles se afundaram mesmo. Eles estabeleceram mesmo essa situação de idolatria, gente. Olha só. não pode brincar com Deus, não. Não pode brincar com pecado, gente. É. Qual era o problema de Davi? Mulher. Qual era o problema de Salomão? É como se Deus fala, é assim, ó, um abismo puxa outro abismo. O problema da família de Davi foi o quê? Mulher. De Salomão, mulher. Né? Então, assim, é como se falasse assim, já que você gosta tanto disso, eu vou levar você para se fundar nisso aqui, ó. Lembra quando o povo estava reclamando para Moisés porque não tinha carne? Aí Deus fala assim para Moisés, eu vou dar tanta carne que a carne vai sair até pelos narizes deles. Lembra dessa expressão? É assim, gente. Porque já que vocês gostam tanto de viver nesse mundo, vai ser nesse mundo que vocês vão tomar, vão viver, vão se mergulhar. Como um porco vai ali e se suja na sua lama. É assim. Por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o nível de iniquidade de uma família o pai e da mãe é um nível de iniquidade. E se eles não se arrependerem, não mudarem de atitude, a situação para os filhos será um nível de iniquidade muito maior. O que Davi fez às escondidas, Absalão fez para que todos pudessem ver. Porque nada fica escondida. Pode falar, Rita. Essa frase sempre cala em mim, quando fala de filho, né? Sempre cala. É importante, porque o senhor falou que quando não se arrepende, né? Então, quando a gente reconhece, arrepende, que eu, antes dos meus filhos saírem e casarem, eu orei com eles. E eu pedi a Deus que me revelasse aquilo que eu sabia, aquilo que eu não sabia, que estava oculto, né? Alguma coisa, sei lá, que eles perceberam e eu não sei, eu não sei. E aí pedi perdão pelo que eu sabia, pelo que eu não sabia, pelo que eu falei, pelo que eu não falei, tudo isso, né? Eu falei, eu não sei como é que está o coração de vocês, mas que vocês tenham paz, né? Assim, com a vida que vai seguir com a esposa, né? E pensei isso, o senhor falou isso, mas isso basta, não é? Isso basta. Na verdade, isso Ah, basta, porém, assim, a luta não significa que vai deixar de existir. Então, por ah, exemplo, vamos dar um exemplo. Aqui, Davi tinha um problema com mulher. certo. Vamos supor que ele está vivendo aqui depois da morte de Jesus. Ele falou, confessou, se arrependeu. É, Não significa. Aí vem os filhos. é, Os filhos talvez tenham a mesma batalha. Os filhos talvez tenham a mesma dificuldade. Por quê? Porque nós temos nas duas dimensões, gente. Vivemos em duas dimensões: espiritual, emocional e física, né? E nós precisamos ver. Quando nós estamos falando a respeito de família, e eu falo muito disso na Clínica da Alma, eu vou aproveitar e trazer aqui. Né? Eu falei, até a última aula da Clínica da Alma foi exatamente sobre isso. Tudo que para nossa consciência é anormal, muitas vezes para o nosso inconsciente é normal. Então, por exemplo, se uma criança viu o pai ou a mãe, viu ali acontecendo adultério, a pessoa vai lá, vai dizer assim, não, nunca vou fazer isso para minha esposa. Nunca vou fazer. Por quê? Porque conscientemente ele não quer fazer isso.
Porque conscientemente ele não gostaria de desejar. Só que, como nós somos seres emocionais e somos seres inconscientes, e quem manda de forma pulsional, emocional em nós é o ser inconsciente, no inconsciente aquilo é normal. Então aí ele não deseja viver aquilo. Porém, como aquilo é normal, de uma forma emocional, de uma forma da alma, ele vai acabar vivendo. Então, professor, aí que me dá uma coisa. Então assim, eu nem sei como perguntar. Qual é a nossa fragilidade, então? Porque, assim, tem Cristo, pediu perdão, ficou livre de... fez tudo e continua, E aí? faz de E conta, aí? eu não sei, eu estou falando, eu não O que que tenho problema. acontece? A pulsão vai existir, mas a ação do maligno, porque já teve arrependimento, já teve busca, a ação do maligno não vai ser uma fonte impulsionadora para pegar, vamos dizer assim, o inimigo não vai ter tanta força. Ele Para vai realizar. buscar. Ele vai buscar com a ação maligna, porém, ele não vai ter tanta força. Só vai ter se ele cair, se a pessoa cair, né? Uhum. Então, assim, o que vai acontecer? A pessoa se arrependeu, buscou, o inimigo não tem autoridade. Porém, Uhum. inconscientemente está ali. O que a pessoa tem que fazer? Vai ter que continuar lutando. Vai ter que continuar passando por uma luta espiritual, é uma luta emocional. Agora não é uma luta muito espiritual, mas principalmente emocional. Ele vai ter que trabalhar esse estado emocional. E como é que se muda esse estado? Eu estava conversando isso exatamente hoje com uma pessoa hoje. Só vai mudar, porque veja só, a maneira como você vê os seus pais é a maneira como você vê o mundo. E isso começa a mudar, a vida da pessoa começa a mudar a partir do momento em que a mudança da visão dos pais começa a ser mudada. Então, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa que ela já passou por todo o processo de libertação espiritual, vamos dizer assim, e que agora ela tem ela precisa restaurar a visão que ela tem da mãe. O que ela precisa fazer? Quando fala-se mãe, ela traz para ela muita dor, muita dificuldade. Então, o que ela precisa trabalhar? Começar a focar coisas boas da mãe. Então, toda sessão, né, toda sessão de terapia que eu sento com ela, eu falo, me fala pelo menos 3 coisas boas que a sua mãe já fez para você. Por quê? Vai fazendo com que, vai dando recados para o inconsciente de que não é daquela forma que é. Porque o inconsciente tem a capacidade de fantasiar a outra pessoa. Então, por isso que precisa mudar, tem que ser trabalhado de forma espiritual e de forma emocional. Não é só numa situação só. Então, por isso tem que ver todo o aspecto da família, qual que foi o ambiente da sua família, como é que foi o ambiente da sua casa, como que foi isso? Professor, isso é complicado, né? Porque igreja nenhuma nunca ensina nada disso. Eu tenho noras, né? E tem as suas histórias, né? Tem uma nora americana, tem as suas histórias. É complicado esse negócio, porque misturou dois. Então, sobre os meus filhos, tudo bem, eu até tenho acesso emocional, né? Posso falar abertamente, falo, converso essa semana, mas e com a nora? E quem tem a mesma coisa a outra pessoa, né? Tem nora, filha e tem. Parece, dá a sensação que esse negócio nunca acaba, não tem fim esse peso, assim. Por isso que quando nós estamos em Jesus, eu estava falando hoje com seminaristas hoje de manhã exatamente sobre isso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos saber que nós temos essas 3 dimensões, e essas 3 dimensões precisam ser trabalhadas, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus vai trabalhando. É um processo nas nossas vidas, não é rápido, não é rápido. Chegará a ser perfeito alguém? Não, não. Mas pelo menos você vai dialogar melhor com as suas dificuldades emocionais, que é mais importante, né?
Então, quando nós olhamos aqui, né, fechando esse grande parêntese aqui, que para mim é maravilhoso quando nós começamos a entender isso. Para mim é maravilhoso, porque quando você consegue entender isso, gente, a sua vida muda. A sua vida muda, né? Ô, Bruno, posso Oi, atrapalhar um pouquinho? pode. Vou dar um testemunho, você até participou disso, né, na minha terapia. Você estava falando isso e é verdade. Quando eu comecei a mudar a minha visão da minha mãe, que assim, o ser humano tem uma tendência a ter autopiedade, né? Aí a gente só vê as coisas que a mãe não fez bem, mas tem coisa boa que foi feita. Quando eu comecei a voltar na minha memória, sabe, coisas que minha mãe esteve presente na minha vida, sabe? E ela fez o melhor dentro daquela capacidade dela. Não tinha como ela fazer mesmo. Aí eu vi até que ela foi presente. Teve um momento da minha vida, um momento de separação, filho pequeno, quem estava ali do meu lado era minha mãe, sabe? Quando eu comecei a ver esse lado, por que eu estou criticando tanto ela? Ela não é perfeita, nem eu sou, mas teve uma presença marcante dela ali, do jeitinho dela, mas ela estava ali junto comigo. Aí eu comecei, de verdade, eu até me emociono, eu comecei a amar a minha mãe, porque até então era uma briga comigo, né? Eu comigo mesmo, né? Me sentia culpada de não amar minha mãe como eu amava meu pai. Aí eu comecei a amá-la, ver que realmente ela me ama, do jeito dela, entendeu? E que teve muitos momentos que ela esteve presente, mas que eu só estava marcando os outros aspectos que não eram tão bons, entendeu? Verdade. Só isso. E Então você vê assim, é um eu, trabalhar. é um trabalhar de Deus, é um trabalhar que você se permite, mas eu vejo assim, eu posso falar, né, que com a Elizabeth, que ela me dá essa liberdade, o quanto que ela deu um salto. Ela deu um salto, assim, de desenvolvimento emocional tremendo. Gente, por isso que a palavra do Senhor fala assim, honra teu pai e tua mãe, porque são mandamentos e promessas. É tão profundo, de uma maneira espiritual e emocional isso. Quando nós aprendemos, as coisas começam a ser diferentes na nossa vida. Começamos a viver de forma diferente, quando nós começamos a compreender outros aspectos. Por isso que é importante nós nos expormos para mudança, para a cura interior, para tratar a alma. É importante, né? Bom, voltando aqui, fechando aqui esse parêntese, né, que é maravilhoso, que eu acho que vocês devem pensar bem sobre isso. Acho que se o Senhor nos levou a isso, é porque Ele deseja trabalhar alguma coisa em nós. Quando nós observamos aqui, nós vamos ver que toda esta família, né, da maldição de Noé, que ele vai estabelecer sobre Canaã, vai sendo estabelecido, e olha só, cada nação vai sendo pior, até chegar na Babilônia, onde se estabelece todo tipo de idolatria, né? Então, quando nós olhamos aqui, a Babilônia, olha só um pouquinho, tá na sua apostila também, tá? No início do século 19 a.C., já com o nome Babilônia, se tornou uma cidade-estado sob uma dinastia chamada Amorita, de Amon, né? Possivelmente ali das regiões de Amon. O primeiro império babilônico existiu, que é esse império que é aqui de Nimrod, ele existiu entre 1792 a.C. e 1750. E o segundo foi de 626 até 539. Com a queda do Império Babilônico, conquistado por Ciro o Grande, se iniciou o Império Persa. A Babilônia influenciou até mesmo nossos dias, com o calendário, astronomia, escrita e até mesmo a religião. Então, quando nós olhamos para a Babilônia, gente, por exemplo, ela influenciou muito também os judeus. Por exemplo, se você pegar os nomes dos meses judaicos, Tisrei, Adar, nome dos meses judaicos, que são 12, são exatamente nomes de deuses babilônicos, até hoje.
A Babilônia era um império muito grande, né? Mas foi destruída e acabada completamente por Ciro o Grande, gente. A ponto de que quando o Alexandre o Grande, por volta do ano 300, vai conquistar a Pérsia, ele vai passar por cima da Babilônia e nem vai reconhecer que existia a Babilônia lá. Porque ela foi literalmente, a Babilônia foi literalmente destruída com as suas áreas, com areias. Hoje é um nada aquela região, né? A região ali da Babilônia. Realmente é um deserto. Somente com as escavações por volta do ano de 1800, quando a Inglaterra começou a ter uma necessidade de saber a própria história, e era aquela coisa, né? Eles financiavam os homens para fazer as escavações, porque a Inglaterra, naquela época, era a Inglaterra, né, gente? Era uma nação muito forte. Então, começou-se a fazer muitas escavações ali e começaram a achar coisas da época da Babilônia que estava escrito na Bíblia, né? Então, assim, quando nós olhamos, até quando nós observamos, fala assim, olha, isso daqui tem 700 milhões de anos, tem não sei quantos bilhões de anos. Aí a gente fala, meu Deus, tem um escavador, né, que ele é aquele historiador que trabalhou muito nas escavações, principalmente em Israel. Ele foi uma vez no IFC dar uma ministração para os professores do IFC, né? E ele conta que esse datado carbônico que é passado para a população, a maioria deles são comprados. Na verdade, não são essas datas de verdade. Porque as funções principais, né, ainda mais desses tecnocratas hoje, eles querem desdizer a Bíblia. Então, quando nós observamos, esse é o maior apontamento deles nessas dimensões. E aí que nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas começam a falar, olha, isso daqui é tantos anos. Então, fica com o pé atrás, viu, gente? Né? Porque não é tão assim, não. Não é tão dessa forma, não. Tá bom? Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós temos aí mais ou menos essas datas que nós temos, tá? A vida do palácio de Daniel. Os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel relatam os primeiros anos da vida do profeta na corte babilônica, junto com outros jovens cativos que haviam sido levados para o palácio para servirem o rei. E aí então vai acontecer um grande enigma. O rei vai ter um sonho. E aí nós vamos ler este sonho, né? Vamos lá para Daniel capítulo 2, do verso 28 ao 29. Né? Ele é levado e aí colocado em teste, né? Porque Daniel está lá estudando, e aí ele já está envolvido com os sábios, e aí ele vai na dimensão de que alguém tem que interpretar o sonho de Nabucodonosor. Eu peço aqui para a Adma ler para nós, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. E ele vai ter aqui um sonho. Eu gostaria que, na verdade, nós já viéssemos a interpretar esse sonho. Na verdade, verso 31 até o 45. Pode ler para nós, Ari? Sim. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a paga das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei,
de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Até o 45. Muito bem. Então, quando nós olhamos, Daniel, ele vai fazer uma interpretação desse sonho e ele vai estabelecer bem as coisas como elas são, né? Quando nós olhamos para Daniel, nós vamos ter aqui, Daniel, ele é bastante apocalíptico. Então, Deus vai começar a falar com Daniel as coisas que vão ainda acontecer com as nações. E está falando até mesmo sobre a vinda de Jesus e o reino dele aqui na terra. Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 2, está falando a respeito da visão e desse sonho, e nós costumamos dizer que Daniel capítulo 2, ele na verdade é uma interpretação para os gentios. No entanto, quando nós vamos olhar para Daniel no capítulo 7, nós vamos ver que Daniel tem uma outra visão. Uma outra visão. Porém, é a mesma interpretação que nós temos aqui de Daniel capítulo 2. Então, vamos lá comigo. Daniel capítulo 7, ele vai falar para nós sobre a interpretação que se tem a respeito, que é a mesma, tá? Vai lá comigo para Daniel capítulo 7, verso 2, até o verso de número 8, bom? Daniel capítulo 7, do 2 até o 8. Pode ler para nós, Angélica? Minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitado e o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. E o primeiro parecia um leão, que tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. Ele foi erguido do chão e firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu um coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que parecia com um leopardo.
nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Assim, o animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que assombrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então eu considerava os chifres e vi outros chifres pequenos que surgiu entre eles. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. E esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. E aí? Olha esse negócio aqui. Jesus, o que é isso aqui? Que o Senhor quis mostrar para Daniel? Gente, a gente já lendo, a gente já fica meio assim, já pensou Daniel vendo, né? Mas, na verdade, é a mesma visão que nós vamos ter, tanto de um como do outro. Se você fazer comparações aqui, Daniel, tanto o capítulo 2 como Daniel capítulo 7, você vai ver com Daniel aqui 4 metais. Em Daniel, você vai ver em Daniel 2, 4 metais, em Daniel 7, 4 animais, que estão representando exatamente os impérios que virão. Então, lá em Daniel capítulo 2, a gente consegue entender bem o que significa. Porque Nabucodonosor fala assim, Daniel começa a interpretar, né, dizendo assim para Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro. Então, nós sabemos, identificamos que o cabeça de ouro está falando sobre o Império Babilônico. Só que daí ele fala, depois de ti virá outro, depois de ti virá outro, depois de ti virá outro. Claro, Daniel não sabe quais são esses impérios, porque ele está numa ponta da história. Nós sabemos quais são esses impérios, porque nós estamos numa outra ponta da história. Então, quando nós olhamos aqui para Daniel, cabeça de ouro está representando o Império Babilônico. Daniel, capítulo 7, mostra o leão, o leão é símbolo também do Império Babilônico. Aí nós vamos ver a prata, que está apontando para o Império Medo-Persa. Nós sabemos que é o Império Medo-Persa, porque nós estamos na outra ponta da história, porque acaba o Império Babilônico, vem já o Império Medo-Persa. Deus está mostrando para ele quais são os impérios que virão. Ele não sabe os nomes, mas sabe que virá outros impérios. Então, a prata é o Império Medo-Persa, e na visão de Daniel capítulo 7, é representado pelo urso. Já o bronze é o Império Grego, né? O Império Grego que começa ali com Alexandre o Grande, que é representado pelo leopardo. E aí nós vamos ter as pernas, né, e os pés. Você tem aí as pernas e os pés. As pernas, que é ferro, está representando o Império Romano, que é representado pela besta, pelo animal besta-fera. A Bíblia fala animal besta-fera, que é representado pelo Império Romano. Aí nós vamos ter 10 dedos, que é os pés misturados com barro, e nós temos 10 chifres. Estes 10 dedos e esses 10 chifres estão representando o império do anticristo. É isso que está representando. Então, a mesma visão, o sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel capítulo 7 é a mesma coisa. Então, por que Deus mostra e fala de forma diferente, tanto para Daniel capítulo 2, como Daniel capítulo 7? Por que Deus fala a mesma coisa de forma diferente? Porque Deus é um Deus comunicador. O capítulo 2 é para aqueles que não são gentios. O capítulo 7 é para os judeus entenderem.
Porque os judeus conseguiam interpretar a respeito dos animais. A visão judaica é uma visão mais cheia de animais. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala lá no tabernáculo para fazer a cortina, e na cortina que ficava entre o Santo dos Santos e o Lugar Santo, tinha que ter ali o desenho de querubins. Quando nós falamos de querubins, nós colocamos assim, aquele menininho com o cabelo enroladinho, olho azul, né? Branquinho, com asinha. Mas na visão judaica não é essa. Na visão judaica é um leão com asa. Isso para eles é representado como um querubim. Tanto é que quando em Isaías, no capítulo 6, Isaías tem uma visão. E ele vai ver um anjo, um querubim, que tinha 6 asas. 2 asas na cabeça, 2 asas na costa, 2 asas nos pés. Né? A gente fica assim, nossa, e na nossa cabeça gregoriana, porque nós temos descendência, nós temos aqui uma cultura grega e não uma cultura judaica, na nossa mente a gente pensa um homem que tem cabeça, né, um homem normal, e aí sobre a cabeça dele, uma asa na costa dele, asa nos pés dele, asa, mas não é, gente, é animal. A visão é de um animal. Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 7, ali a visão são de animais, porque o povo judaico, eles entendem como visão animal. Por isso que quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos ver um dragão de 7 cabeças, nós vamos ver os 4 seres viventes que tem um tem cara de homem, outro tem cara de boi, outro tem cara de leão, outro tem cara de águia. Porque é a visão judaica. Amém? Então, esse sentido aqui, o capítulo 2 está falando para os gentios, capítulo 7 está falando para os judeus. Amém? Vamos para o nosso intervalo? Ok? Então, daqui a pouco a gente volta.
Glória a Deus, gente. Vamos voltar? Vamos voltando. Glória a Deus. Amém. Vamos voltando, classe. Tem que colocar aquele apitozinho de novo, né? Esqueça do apitozinho. Colocar ele. Eu Aí o lembro povo da se assusta, Marisa. É, aí o povo se assusta, larga tudo que está fazendo, comendo, né? é verdade. Vem correndo. A Muito Farisa tinha bem. trauma daquela buzina. Verdade. Gente, vamos voltar aqui. Vamos entender aqui. Nós lemos o capítulo 2, falando sobre a interpretação de Daniel. O capítulo 3 é quando Deus vai fazer o livramento dos companheiros de Daniel na fornalha de fogo. Né? Vocês lembram lá? Quando Daniel, eles ficam lá, né? Na verdade, os amigos dele, né? Que nós falamos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade, se você olhar aí, os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, né? E ali eles foram levados, vocês conhecem a história, eu não vou ficar lendo aqui. O capítulo 4 está falando uma coisa muito interessante, a loucura de Nabucodonosor, né? Aonde Nabucodonosor, ele vai ficar louco, né? E é interessante nós notarmos algumas coisas aqui. Vamos ler o capítulo 4, né? Eu peço aqui para o André ler para nós, o capítulo 4. Vamos ler aqui o capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 13. Aliás, até o verso 14. Lê para nós, por favor. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas, que vivem em todas as partes do mundo. Paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre. O seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por esse motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença, para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel. E creio que o Espírito dos Santos Deuses está nele. Então falei com ele, Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, e sei que o Espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo, esclarece o seu sentido, pois para mim. Essas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro. E as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, santo anjo que descia do céu. Eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortar-lhe os ramos,
sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Lê para nós até o verso 16. Vai lá. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será extirpada e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 tempos ou anos. Agora vamos ler do verso 24 até o verso de número 27. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto de Elá, o Altíssimo, expediu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus, que Chamaim, os céus dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça, exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Muito bem. Ele vai se arrepender, gente? O que vocês acham? Não. Não se arrepende. Aí, olha só. Lê para nós agora do verso de número... verso 34 ao 37. Não. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior do que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Muito bem. Então nós vamos ver aqui que Nabucodonosor estava passando, queridos, um transtorno de personalidade e possivelmente assim um transtorno de personalidade bipolar, né? E ele ficou 7 anos com a mente torcida. 7 anos com a mente torcida. Ou seja, ele se tornou como um animal mesmo. Não tomava banho, não trocava de roupa, se tornou doido, ficou louco da cabeça mesmo por durante 7 anos, queridos. Porque ele não se arrependeu. Ele olhava para a Babilônia e para toda aquela beleza da Babilônia, ele dizia: tudo isso aqui fui eu que fiz, tudo isso aqui é meu, todas essas coisas são minhas. A palavra do Senhor deixa bem clara, né? O orgulho precede a queda. Irmãos, vai acontecer isso. O orgulho precede a queda. Não importa quando, não importa que jeito, sempre vai preceder a queda.
um adendo aqui. Quando nós observamos hoje no Brasil, né, não sei se vocês já estão acompanhando ali, já está uma circulando entre os senados a respeito da mudança do STF, onde não mais vão aceitar ter uma situação até os 75 anos. Vai mudar agora para, no máximo, 8 anos. Então, está uma conversa, né, ali, não sei até onde vai, porque tem toma lá da cá, né, gente? Mas, olha só, Deus está dando um alerta. O orgulho precede a queda. Não tem jeito. Porque Deus é o Senhor. O que Deus queria? Deus queria que Nabucodonosor se arrependesse pelo modo pelo qual ele trouxe um juízo sobre o povo de Israel. Essa era a função. Deus levantou Nabucodonosor, embora aceitando outros deuses e sendo um rei idólatra, Deus levantou Nabucodonosor para trazer juízo sobre a nação de Jerusalém, porque eles estavam na idolatria. Só que ele foi muito ferrenho, ele foi muito forte, ele destruiu demais, ele não teve compaixão, ele não foi vamos dizer assim, apenas com uma destruição, ele foi muito ruim. E agora, então, Deus vai agir com um juízo sobre ele. E aí, então, tem uma hora que ele recobra o juízo, ele fica 7 anos doido, 7 anos louco da cabeça, e depois ele volta com o seu estado normal. Quando ele volta com o estado normal, ele percebe quem ele era. Ele percebe a maneira como ele está vivendo. E ele percebe que o sonho que ele teve e a interpretação de Daniel foi verdadeiro. Agora, no capítulo 5, no verso 1, nós vamos ver que nós temos aqui o rei Belsazar. O rei Belsazar, ele era bisneto de Nabucodonosor. Capítulo 5, no verso 1. E o rei Belsazar deveria estar permanecendo como sendo aquele que permanecesse na fé que Nabucodonosor teve, entre aspas, porque ele não se converteu de fato, pelo menos é o que me parece, né? Parece que aqui é o último relato, aqui no capítulo 4, é o último relato de Nabucodonosor, mostrando que parece-nos que ele teve ali um arrependimento. Pode ser até mesmo que nós venhamos a encontrar Nabucodonosor no céu, porque ele se arrependeu. Pode ser. Mas ele talvez, possivelmente, quase que certeza, ele não passou isso para os seus filhos. E nós vamos começar a observar que o rei Nabucodonosor, aliás, o rei Belsazar, que era bisneto de Nabucodonosor, ele é uma pessoa que não tem uma total confiança no Senhor. Por quê? Dá uma olhadinha aí, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Lê para nós, Rita, capítulo 5, do 1 ao 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Muito bem. Algumas coisas. Vamos entender algumas coisas aqui a considerar. Primeiro, por que ele estava fazendo essa festa? Então, Belsazar, aí, né? Se você olhar aí na sua apostila, nós vamos ver aqui o seguinte, escrito o seguinte: é necessário que antes de considerarmos os acontecimentos que pusessem fim ao Império da Babilônia durante uma festa,
esclarecer que sua decadência como nação mais poderosa, na época, teve início após 43 anos de reinado de Nabucodonosor e sua morte em 562 a.C. Nesse período em diante, houve vários monarcas, ou seja, até chegar aqui Belsazar, houve vários monarcas cujo silêncio reinou absoluto no livro de Daniel. Então, quando nós olhamos aqui de Nabucodonosor até Belsazar, nós vamos ver aqui que houve pelo menos aí vários reis na Babilônia, e Daniel foi envelhecendo, né, gente? Daniel aqui vai estar aqui por volta. Ó. Quando está Nabucodonosor aqui, Daniel está por volta daqui entre os seus 15 a 30 anos. Então, essa situação de Nabucodonosor, dele ter o sonho, lá no capítulo 2, em que Nabucodonosor coloca lá o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, em que Nabucodonosor tem aquele sonho e vive aquele sonho como uma profecia de que Deus estava ordenando para que ele se humilhasse. Toda esta fase aconteceu durante 43 anos de reinado de Nabucodonosor. Então, Daniel aqui, ele já está envelhecendo. Quando chega aqui, mais ou menos na época do rei Belsazar, Daniel aqui, ele já estava esquecido. Nem tinham se lembrando tanto de Daniel. Daniel, aqui no reinado de Belsazar, ele já estava por volta entre seus 75 a 80 anos no reinado de Belsazar. Né? Então, vários anos já se passaram aqui. Então, já está passando aqui, ou seja, já estamos chegando no tempo dos 70 anos, porque Deus falou por boca de Jeremias. Estão lembrados lá? 70 anos o povo ficará no cativeiro na Babilônia. Então já está se acabando esse tempo da Babilônia também. E o rei Belsazar, ele vai dar uma festa. Por quê? Começa a se levantar o Império Medo-Persa. Medo-Persa são duas, por isso que você vai ver lá na imagem, que a imagem está com os braços assim. Lembra lá que vocês viram, acabaram de ver aqui, ó? A imagem está com os braços assim do sonho de Nabucodonosor. Porque um braço é o Medo e o outro braço é o Persa. Então, Medo-Persa, eles fazem uma aliança, porque quando nós vamos olhar, nós vamos ver que Ciro o rei da Pérsia, vai se casar com a filha do reino dos Medos. Por isso se torna Medo-Persa. Eles fazem uma aliança aqui. Né? E então, por causa desta aliança, o Império Medo-Persa começa a ficar muito forte de forma militar, de forma de guerrear, de forma de conquistar terras. Começa a ficar forte. E, em contrapartida, a Babilônia vai perdendo essa força. E a Babilônia está percebendo que está começando a perder território para os medo-persas. Cidades que os medo-persas dominavam já não mais dominam, aliás, que os babilônicos dominavam já não começam mais a dominar, porque o medo-persa vem e toma autoridade ali, conquista a autoridade ali. E aí, então, para animar, né, para deixar esses homens felizes, para ir conquistar as terras, para não deixar os medo-persas virem e dominarem a terra, então Belsazar dá uma festa. Pensando, vou dar estas festas para os 1000, está vendo aí, ó, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes o quê? Grandes homens de batalha, grandes homens que eram do seu exército, é nesse sentido. Então, quando ele vai fazer essa festa, tem esse propósito. Problema. Ele começa a se endividar e ele vai pedir para trazerem os utensílios de ouro. Dentre esses utensílios está o cálice de ouro. E o cálice de ouro, né, ele era utilizado dentro do lugar santo, no templo de Salomão. E quem utilizava, o único que podia usar o cálice de ouro era o sumo sacerdote e o sacerdote. E eles bebiam aquele cálice apenas no sábado.
Porque no sábado eles trocavam os pães. Lembra lá que no tabernáculo havia 12 pães, né? Então eles trocavam os pães. Nessa troca dos pães era no sábado, e aí eles comiam o pão com pinho, ou com pão com o suco de uva. Então eles comiam ali. Então esse instrumento, esse cálice, era para tão somente servir para a santidade do Senhor, e não para o prazer do homem. Quando Belsazar ele vem e pede para trazer os utensílios do templo, não existe essa palavra no português, mas só para a gente poder entender, a peça que era consagrada ao Senhor, ele desconsagra. Ele vai desconsagrar esta peça, né? Que é o que ele vai trazer, debaixo dessa desconsagração, ele vai trazer uma ação de Deus. É nesse momento que Deus vai trazer uma visão. Aí nós temos que lembrar os 3 tipos de visões que nós temos na Bíblia. Vamos lembrar? Os 3 tipos de visões que é na Bíblia nós vamos ter é a visão fechada. O que é a visão fechada? Uma visão onde apenas uma pessoa vê. Aí nós temos a visão aberta, quando 2 ou 3 pessoas estão vendo. E nós vamos ter a visão em êxtase, quando é uma visão onde praticamente a pessoa pode tocar. O que está acontecendo aqui não é que Deus é a mão de Deus. Tem gente que fala assim, tá vendo a mão de Deus que está escrevendo. Não é a mão de Deus, tá, gente? É uma visão. Tá vendo ali? Que, olha só no verso 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevendo de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. Então, ali eles começaram, teve uma visão aberta, que começa a escrever. Aquela visão, queridos, é uma visão tão forte que todo mundo podia ver. Apareceu. É uma visão. Ó, só uma coisa, hein? Visão, quem tem visão não é somente aqueles que são Deus. Visão não é dom espiritual. Visão é da alma. A alma é que tem, que pode ter visão. Por isso que tanto quem é crente como quem não é, tem visão. Então, tanto a visão da parte de Deus como a visão da parte do maligno também acontece. Então, por exemplo, quando você ouve o documentário de Chico Xavier, ele vai dizer que ele tinha lá o Emanuel, que era o Deus, que era o mensageiro de luz dele. Né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar isso. E certa vez ele estava numa sessão espírita, Chico Xavier estava numa sessão espírita, num teatro em Minas Gerais, na cidade lá de Minas, que esqueci o nome da cidade, que é muito conhecida lá, cidade, né, perto, esqueci o nome, não me vem agora o nome da cidade lá de Minas. Ele estava no teatro e, de repente, ele fala que Emanuel se materializou e chamou a atenção do Chico Xavier. Na verdade, não é que se materializou, ali foi uma visão aberta. Uma visão aberta, onde todos que estavam presentes pôde ver. É uma visão aberta. Então, tanto aqueles que são do Senhor, como aqueles que não são do Senhor, vamos dizer assim, podem ter visão. Pode ter visão, pode ter sonho, tanto é que Nabucodonosor não era crente e teve sonho. Então nós temos isso, onde vai acontecer. Alguns anos atrás, não sei se vocês vão recordar, onde a imagem de Maria se dava nos vitrais. De repente começava as imagens de Maria em vidros, a imagem de Maria começava a aparecer em vários lugares, que fazia uma romaria. As pessoas começavam a ver, né, aparecer. Até aqui na minha cidade, né, tinha uma igreja que apareceu a imagem manifestou um desenho de uma pomba no vitral de uma igreja, assim, né, e depois desapareceu. Não sei se você lembra disso, André. Né? Apareceu assim, de repente.
E também, da mesma maneira, de repente saiu. Uma visão aberta. Todos podiam ver. Acontece. Tá bom? Então é isso que acontece. Quando nós olhamos aqui, essa mão vai escrever algo. Dá uma olhadinha aí. Quem que está lendo para nós? Quem que é? Quem que estava lendo? Onde é que o senhor quer que continue? Por favor, agora lê para nós o verso 24 até o 31. É o 5, né? Isso. Tá. 5, 24 ao 31. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Pois é. Então, até o verso 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Muito bem. Se você quiser marcar aí, nessa data que está no verso 31, né, esse acontecimento aconteceu exatamente no dia 13 de outubro de 539 a.C., quando ele entrou na Babilônia e tomou. 13 de outubro de 539. Agora, quando nós observamos aqui, essa expressão mene, mene, tekel, parsim, esta expressão não é uma expressão judaica, essa expressão não é uma expressão grega, essa expressão não é uma expressão da terra, gente. Por isso que ninguém sabia interpretar. O que está escrito aqui? Quem que escreveu aquilo? Né? Quem vai trazer, de fato, essa expressão mene, tekel, parsim, é uma revelação que Deus vai dar para ele. Então, olha só, está acontecendo isso, né? Ou seja, o seu reino será dado aos medo-persas. Seu reino está dividido, vai ser dividido, pesado fosse na balança, achado foi em falta, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquele mesmo dia, vai ali Dário, juntamente com Ciro. Então, Dário é o rei do Medo. Aí está vendo o verso 31. E Dário, o Medo. Não está falando de Ciro. E Ciro é persa. Dário é quem está entrando. Por quê? Qual era a função de Ciro? Ciro, que era o sogro, não, Dário era sogro e Ciro era, toda vez eu confundo. Dário era sogro casado, né? A filha de Dário casou com Ciro. Então, ele era Genro. Obrigado. Me foge. Genro. Então, enquanto o sogro estava tomando posse, o genro, que era Ciro, estava fazendo outra coisa. O que estava fazendo Ciro? Lembremos. A cidade de Babilônia, ela era uma cidade muito bonita, e no meio da cidade corria ali o rio. E Ciro vai fazer o seguinte, esse rio é quem abastecia toda a cidade da Babilônia. Ciro vai vir e vai cortar o rio. O rio ali é o rio Eufrates, da Babilônia. Ele vai fazer com que o rio não chegue mais na Babilônia e começa a diminuir as águas do rio da Babilônia, que corria dentro da própria Babilônia. Diminuindo o rio, vai vir Dário e vai entrar por fora e vai conquistar a terra. Possivelmente vai vir Ciro do outro lado e vai conquistar o lado de fora. Então, o lado de dentro, então é assim, ó, Dário indo por dentro e Ciro vindo por fora. Eles vão conquistar dos dois lados. Agora, esta profecia, Isaías disse que ia acontecer. Dá uma olhadinha em Isaías, capítulo de número 44. Olha só como o Senhor está falando. Isaías, capítulo de número 44, nós vamos ver essa profecia acontecendo. Verso 44,
capítulo 44, do verso 27 até o verso 28. Lê para nós, fazendo favor, Natália. Isaías 44, do 27 ao 28. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, lembra que o que vai fazer Ciro? Vai desviar o rio. E o rio vai secar. Quando o rio seca, é que eles conquistam a Babilônia. Profecia dada por Isaías e cumprido. Profecia dada, profecia cumprida. Então, isso aqui é profecia, assim, devemos lembrar que pelo menos 200 anos antes disso acontecer. Então, quando nós olhamos aqui, eles vão conquistando a terra, eles vão conquistar a terra, voltando lá para Daniel, vamos voltar lá? Daniel, capítulo de número 5. Então, eles vão conquistar a Babilônia, né? Conquistando a Babilônia, vai vir agora o rei Dário e vai começar agora a dominar a Pérsia. Na verdade, Dário vai destruir completamente a Babilônia, né? Vai ficar praticamente pó. E aí, então, no capítulo 6, nós vamos ver a conhecida história de Daniel na cova dos leões, né? E se você olhar ali, Dário, ele até se pergunta se realmente era... Porque é aquela conspiração, né, gente? Conspiraram contra Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí eles começaram, quem orar 3 vezes ao dia para outro Deus, que não seja o Deus da Babilônia, não seja o Deus dos Medo-Persas, esses devem ser jogados na cova dos leões. E aí então, Daniel continuou orando. E aí então ele foi para a cova dos leões. Mas Deus fez e decidiu com que os leões tivessem um dia de jejum. E não se alimentaram de Daniel. Costumamos dizer, os leões não comeram a Daniel, porque Daniel não cheirava a carne. Ele estava no Espírito. Ele estava na dimensão do Espírito. Então, o que nós queremos dizer aqui, né? Daniel mostra muita realidade espiritual, muita profecia sendo cumprida, e como ele fazia todas as coisas com excelência, que decidiu se separar completamente para o Senhor, desde a sua juventude. Possivelmente Daniel não casou, não vemos filhos, famílias em Daniel. Possivelmente Daniel se tornou até mesmo um eunuco, né? Não se casou, mas permaneceu firme no Senhor, né? Ele foi aquele que morreu debaixo do governo dos Medo-Persas e não viu o povo voltar. Mas mesmo assim, durante 70 anos, até a sua morte, ele se permaneceu fiel ao Senhor e à sua palavra. Amém? Glória a Deus. Alguém quer perguntar ou falar algo? Amém? Amém. Então nós vamos ficar por aqui hoje, gente. Semana que vem vai ser véspera de feriado. Então, nós não vamos ter aula na semana que vem. Teremos na outra, no dia 16, agora, dia 18, né? No dia 18 nós voltaremos com as nossas aulas, com a aula normal. Tá bom? Amém? Porque feriado, muita gente acaba recebendo, muita gente acaba fazendo viagem, muita gente acaba tendo compromissos. Então, semana que vem nós não teremos aula e nós voltaremos no dia 18 normal, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa aula. Eu creio que o Senhor falou, ministrou ao nosso coração, trouxe discernimento de muita coisa em nome de Jesus. Amém? Quero pedir aqui para a Natália orar por nós.
Senhor Pai, muito obrigada por essa aula, Pai, pelo conhecimento que o Senhor nos passa através do Bruno, por usar a vida dele, Pai, pelo conhecimento que o Senhor dá para ele, que é transmitido para nós, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui para para honrar a Ti, Pai, para conhecer cada vez mais a Ti, Pai. Muito obrigada, Pai. Que todos sejam abençoados essa semana, Pai, nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Até 15 Amém. dias. Aproveite sua casa, aproveite sua família nesse Amém. tempo. Em nome de Jesus. Bom Amém. sono, bom descanso. Amém. Para você também. Tchau. Tchau. Amém. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.